Oh my God, Jesus. Sabe o que me deixa assim doido? É Deus usando pagão e ímpio para levantar e honrar crente. Quando o crente levanta para derrubar outro crente. O faraó está dizendo assim, ó, ô José, não tem ninguém no meu reinado que tem um espírito que tem dentro de você. Então é você que vai governar aqui. É um pagão. É alguém que adora outros deuses, que está reconhecendo que quem está na vida de José é o Espírito de Deus. Aleluia, Pai. E fala para ele, pode governar. E o menino governa com excelência, porque o menino tem experiência. Não adianta a gente ter vigor. Eu vou fazer 45 anos semana, sem ser essa semana, na outra. Quinta-feira, sem ser essa, na outra. Eu vou fazer 45 anos. Talvez eu não tenha mais o vigor de um jovem, mas a experiência que eu carrego, ela precisa ser pontilhada. A experiência que o seu pai e a sua mãe carrega não vai tirar. Isso não vai ser tirado pela força de um jovem, de uma moça forte, não. Eles têm experiência. Então o que você está passando dentro desse processo é Deus dizendo, eu quero te fazer alguém extraordinário, 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 alguém extraordinário, alguém extraordinário, alguém extraordinário. Teve coisas que nasceu depois da morte do meu filho. A livraria, os tênis, nasceu depois que meu filho morreu, porque eu comecei a entender o processo, mas depois que ele morreu. Enquanto não acaba o processo, você não entende. E é normal. É por isso que no processo você não pode ficar reclamando. Você que está online, para de reclamar. Está na hora de você adorar ao Eterno. Está na hora de você bem dizer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Aleluia, meu Deus. Passa o processo calado. Eu nunca disse, você vai tirar meu filho, Deus. Porque para muitos pais e para muitas mães, os filhos se tornaram deuses. Irmão. Mexe com o filho de alguém sem direção, você diz, um nó vento. E tem hora que o filho e a filha estão indo para caminhos tortuosos, tenebrosos, terríveis. No sentido de que muitas vezes aquilo que está acontecendo não está ao alcance dos pais. Não está ao alcance daqueles que estão próximos. Mas alguém de longe está vendo. Porque muitas vezes quem está dentro não vê. Nos processos difíceis com os meus filhos de rebeldia, as pessoas falavam comigo, eu acatava, ouvia e ia sentar com os meus filhos. Você está fazendo isso lá na escola, isso aqui não está legal, isso aqui não está fumegando, isso aqui. Porque um dia Deus disse para mim, antes de levar o Gabriel, Deus disse para mim, Denis, se os seus filhos forem pedras no seu caminho, eu os arranco. Então toma cuidado. Toma cuidado. Amar o filho, se doar por ele é a nossa obrigação. Quem está aí, diga glória. Agora, fazer de conta, fazer vista grossa com coisa que você deveria estar orientando e direcionando, aí é outra conversa. Aí é Deus preparando para viver coisas extraordinárias. Porque se você não passar pelo processo, como é que você vai falar se você não tem experiência daquilo que você nunca passou? Os pastores disseram para mim, nós não conseguimos falar nada para o Senhor, porque nós nunca perdemos um filho. E eu tive que entender. Eu gostando, não gostando, eu concordando, eu não concordando, eu tive que entender verdadeiramente, nenhum deles tinha perdido um filho. Como é que eles iam conseguir me abraçar, me consolar e me dar palavras amigas? Mas eu, como perdi um, tenho habilidade e autoridade em Deus para consolar quem perdeu.
Você está entendendo o que você passa? Tem hora que você está passando por coisas e é Deus treinando você. Aí você fala, isso é do capeta. Não é capeta aí não. É Deus treinando você no processo. É Deus projetando você. Terceiro, processos mostrarão o nível da sua estrutura. Deus vai ver quem é você no processo. Ele vai ver que nível emocional você tem, que nível psíquico você tem, que nível espiritual você tem, que nível ministerial você tem, que nível financeiro você tem. É Deus no processo vendo, mas não levanta dessa cama, emocionalmente está derrotado, está destruído. Ah, posso, eu ouvi uns negócios e aquele negócio jogou na cama. Levanta dessa cama, porque quem falou, quem quebrou você, porque correção é uma coisa, disciplina é outra, e os outros de má fé quebrar você é outra conversa. Quem dilacerou seu coração de forma maligna está continuando andando, está caminhando, mas você é que se prostrou, é você que paralisou. Então os processos é Deus dizendo, José, eu quero ver se você vai guardar mágoa. José, eu quero ver se emocionalmente você vai guardar rancor. José, eu quero ver se emocionalmente você vai aguentar um tranco. E tem gente que não aguenta o tranco emocional, porque tem gente que não aguenta a pressão, irmão. Cada um de nós somos feitos de uma estrutura. Tem gente que vem a pressão e ele já entra em desespero, faz bobeira, faz loucura, mas tem gente que aguenta a pressão. Tem gente que quanto mais você dá ele pressão e fala, ô glória, vamos mandar mais. Eu vou sair disso aqui de letra, porque o meu Deus está comigo. E quanto maior é a pressão, é Deus mostrando a sua estrutura. Deus quer nesse processo revelar a estrutura que Ele está dando a você e que nem você sabe. Tem hora que você tem uma estrutura fantástica, mas nem você sabe. Soberano, Pai. Eu achei que eu não conseguiria sepultar meu filho. Eu disse para a mãe biológica dele e para a mãe que cuidou, eu disse para as duas, disse, olha, se tiver que sepultar o Gabriel, eu vou embora. É meu filho. E o céu disse o que dele? Eu vou te dar graça. E deu. Então o que você passa não é por acaso. Quem passa muita escassez, levanta a mão porque eu quero profetizar. Quem passa muita escassez vai ter muito para dar. Mas se Deus dá a você e você estocar, apodrece. Fui pregar na igreja ontem, o pastor Mineiro, e ele disse assim, se eu como fubá suado, eu digo, não, pastor, em nome de Jesus, filho. Quem come isso lá é a minha esposa. Ela gosta de fubá, eu não aguento ver isso aí não, filho. Eu comi isso a minha infância inteira. Eu bebi naquele copinho, aquela caneca de plástico, a minha infância inteira. Então quando põe um negócio no copo, não é que eu sou nojento. Põe um copo lá, eu falo, calma, senhor. É educação, né? Vamos ver até aqui. Mas é por causa talvez daquilo que você passou na sua infância. Não é porque você é nojento. É porque você passou por um processo de escassez. Só que Deus quer te fazer grande, extraordinário, com estrutura, para você ter, para abençoar pessoas. Quarto processo. Os processos elevarão você a níveis poderosos. Ele vai elevar os seus níveis. Processo. Se você ler pouco, no processo você vai ter que ler mais. Se você no processo gosta de orar, vai orar deitado, vai orar de joelho, vai orar de barriga para cima, vai orar de
Vai orar. Eu não sei orar. Deus na hora certa aperta o parafuso e te põe para orar. Chega a polícia para dar uma batida no meio de um jovem, que talvez você está lá achando que aqueles jovens são bênção. Aí chega a polícia para dar batida, você está no meio, vai ser preso, toma umas pancadas. Aí você vai ter que orar. Senhor, não fiz nada, Senhor. Você está no meio de gente que faz. Você está no meio de gente que é. Então, atente para o processo. O processo vai elevar você. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mais humana, mais empatia, mais amorosa, mais seletiva. Gosto muito desse irmão, mas ele não pode fazer parte da minha casa. Esse irmão é aqui. Não, apóstolo, eu sou apaixonado por esse irmão, essa irmã de Deus. E se bobear, eu vou ir lá em casa. Aí você põe perto do casamento. Aí você põe e entra no vento. Aí você abraça a causa e entra no vale. Por quê? Porque você não entendeu que a sua vida está passando por um processo. E sabe por que tem hora que o céu nos põe nos processos? Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. É porque tem hora que a gente está igual. A gente está grudado no osso. Fala, vou largar isso aqui não. Ele fala, não vai largar não. Segura o processo. Vai largar o osso, vai largar a bacia. Por quê? Porque alguém está grudado demais. Aí, por que existem as grandes decepções? Eu dizia, Deus me revelou algo hoje, orando pelo meu amigo pastor Felipe em Londrina. E eu dizia para ele a palavra que Deus me revelou. Eu dizia para ele, Felipe, as pessoas entram na nossa vida porque nós abrimos as portas. O diabo manda, ele pode até mandar, mas quem abre a porta somos nós. Felipe, outra coisa, Felipe, as pessoas, dizem isso com o pastor e com a pastora, é sentimento. As pessoas só entram na nossa vida nos momentos vulneráveis, emocional, financeiro, quando você está vivendo. Toma amor por você, caminha com você. Só que elas fazem uma coisa que você não faz. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Glória a Deus. No momento da sua vulnerabilidade, eles vão registrando tudo que é vulnerável em você. Aí na hora que ele achar que é maior que você, levanta o calcanhar para pisar. Ele levanta o calcanhar para intentar contra a sua vida. Mas quem abriu a porta? Nós. E a pessoa foi. Não é assim com alguns casamentos? A irmã abre a porta para a amiga, e a irmã tem deficiências no casamento, a amiga vai olhando, carente que só, vai dizendo, ela não faz isso, ela não faz aquilo. E aí ele faz até uma feitiçaria de vez em quando, que ela diz assim, o Senhor desse esse negócio para mim, Senhor, eu faria o que ela não faz. Quantos casamentos são destruídos assim? Quem abriu a porta? Nós. Eu orei por alguém na live que quem quebrou a empresa dele foi o irmão de sangue. Deve estar aí na live. O irmão. Puxa. Aquele que deveria dar mão, aquele que deveria ajudar, aquele que deveria impulsionar. Entenda, se Deus está passando com você por um processo, é porque Ele quer te elevar em um nível em que o seu pai não chegou, em que sua mãe não chegou, em que o seu pai amara a séria comontria, em que o seu avô não chegou, em que os seus filhos não chegaram. Mas você precisa passar pelo processo. O sol e a lua vão se dobrar diante de José, mas ele
Não sabia que tinha que passar por processo. Porque quando Deus fala comigo e com você, fala, vou te usar. A gente, oh glória, a gente roda, né, cara? A gente pula. A gente baila e fala, oh, é comigo, Senhor. Aí quando vem os processos, você fala, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Senhor, o Senhor quer me matar? Senhor, não aguento isso. Mas quando Deus te fez promessas, e quando Ele te fazer, Ele não vai mostrar o caminho. Porque se Ele mostrar o caminho, você fala, quero isso não. E chega um momento nos processos que você vai passando tanta coisa que você fala assim, agora eu quero. Eu já cheguei até aqui, eu já vivi isso até aqui, então eu quero chegar até aonde o céu prometeu. Olha, esse irmão, diga, os processos te farão visionários. Diga assim, você vai ver o que ninguém consegue ver. O nosso querido ex-bruxo irmão Ney disse aqui que ele vê demônios que provavelmente ninguém vê. Quando eu fui liberto e trabalhava com libertação, eu andava e eu vi os demônios andando atrás de pessoas, pulando no lombo de pessoas. E eu comecei a ficar meio doido, né? Porque eu fui falar com o pastor e ele disse, não era muita área, né? Eu tive que estudar para que eu pudesse ter domínio daquela área. Porque o pastor que me pastoreava não tinha graça, não era graça, não tinha entendimento daquilo. Não era no ministério de Deus. Então entenda, o processo vai te fazer visionário. Você vai ver o que ninguém está vendo. Você vai conseguir ver o que ninguém está vendo. Você vai ver confusão que surge e você vai entender como visionário por que aquela confusão surgiu. Você vai começar a ver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você vai começar a ver de longe. Eu lembro do saudoso missionário que ele dizia para mim assim, ó, quando acabar o culto você não atenda ninguém para dar conselho. Falava isso para o Felipe hoje, e para um pastor lá. Ele dizia para mim, Felipe, que quando acabasse o culto não era para me atender ninguém dar conselho. Orar sim, mas dar conselho não. Aí eu cheguei em casa, peguei ele e falei, uai Gabriel, você está ficando doido? Por que eu não vou poder dar conselho? Ele era o vice-presidente. Por que eu não vou poder dar conselho depois do culto? Ele disse, quando o senhor acaba de pregar, sua adrenalina sobe, até ela descer. O senhor fala, o irmão fala assim, ó, pode roubar? E ele usa o jeitinho dele. Aí você vai falar assim, pode. A irmãzinha doida para largar o marido, não é que ninguém pecou lá, não, ela quer largar o marido, mas ela não motivo. Ela chega, apóstolo, pastor, cara, lá é prova, hein? Aí você está cabendo na mãe, e você fala, então larga ele. Para no outro dia ela falar assim, larguei dele porque o pastor me aconselhou. Então entenda, os processos vão te fazer visionário. Eu só fui entender isso depois que ele morreu, irmão. O processo acabou. Aí eu passei a entender. Mas antes dele morrer, tudo que ele falou para mim, para a bispa, para a Águia, para o Júnior, nós não entendia. Acabou o processo, eu entendi. Aí começou. Cai ficha de um lado, cai ficha do outro. Então entenda, os processos vão te fazer pessoas visionárias. E gente visionária não consegue andar com gente pessimista, incrédulo, murmurador e de pequena fé. Não consegue. Porque você está vendo um negócio lá no Japão, aí o irmão está vendo 2 quadras. Aí você fala, você está vendo? Não estou vendo não. Sabe o que me deixa pilha? É como é que gente, ainda sendo visionário, traz para o seu rol de
intimidade de gente que não é visionária. Ou você anda com gente que é daqui ou daqui, ó. Se você está aqui e está andando com gente aqui, não é Deus que é errado, é você. Ou você anda com gente que está aqui e daqui para cima. E isso não é desprezar ninguém. Isso não é fazer acepção de ninguém. É porque quem está no mesmo nível que você vai te entender. Quando você conversa com alguém que o nível está lá embaixo, ele não vai te entender. Quantas vezes eu tive lutas e eu fui falar com gente que estava lá embaixo. Eu falei, não, apóstolo, eu falava assim para mim, não, apóstolo, vai passar. Mas não era isso que eu precisava ouvir, mas não, isso aí vai parar. Agora, quando você senta com alguém no mesmo nível, a conversa é outra, as informações são outras, o que você recebe é outro. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é gente visionária. Termino. O relógio ali não é creio. Os processos mostrarão às pessoas quem é você em Deus. Porque as pessoas estão te assistindo. Você não é Bíblia. Vamos parar com esse negócio. Não, eu sou a Bíblia. Não, não é Bíblia. Nós temos que ter testemunho, mas não é Bíblia. Ninguém fica lendo a gente. Salmo 91. Salmo. Não, nós somos testemunhas. Mas as pessoas estão vendo você no processo. Eu lembro do irmão da Nath, o filho da irmã Fátima, alcoolizado. Eu havia já passado alguns meses que havia sepultado meu filho. E ele me encontrou embriagado, e ele me abraçou e disse, eu gosto muito do Senhor. Eu digo, eu também gosto de você. E ele disse assim para mim, por que isso foi acontecer com você? Eu digo, fica tranquilo, Alessandro, Deus sabe o que está fazendo. Você precisa descansar, Deus sabe o que está fazendo. Daqui uns dias Deus vai resgatar você e vai te usar, Alessandro. Aleluia. Mas ele, na hora, chorou. Porque as pessoas estão vendo o nosso processo. As pessoas estão vendo o que você passa. Não acho que ninguém está vendo, não. As pessoas estão vendo. E se você vence o processo, elas veem Deus na sua vida. Elas falam, Deus é na vida desse irmão mesmo. Deus é na vida dessa irmã dele. Não tinha nem onde cair morto, quanto mais vivo. E Deus fez isso aí. Por quê? Porque a pessoa está acompanhando o nosso processo. Não acho que você que as pessoas não acompanham. Tem gente que sabe mais da nossa vida do que nós. Tem gente olhando o seu processo. Uns torcendo contra. Vai morrer aí. Vai morrer na cova. Vai morrer sendo vendido para os ismaelitas. Mas tem gente que vai dizer assim, não, eu quero ver Deus ser glorificado na vida dele. Eu quero ver Deus ser magnificado na vida dela. Abracia, Emaia. Oremano que atoregaçui cantoremanaraçai. E eu quero dizer para você, os processos mostrarão às pessoas quem é o Deus da sua vida. O seu Deus não é pequeno, o seu Deus é grande. O seu Deus tem poder para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Glória a Deus. Termino. Os processos de uma pessoa. Os processos de uma pessoa. De uma fé indestrutível. Quem tem fé hoje e amanhã não tem, isso não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas crê. Quem tem fé hoje, tem daqui um mês, tem daqui um ano, tem daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, porque tem uma fé indestrutível. Se coloca sobre os pés. Ora foi. Uma fé indestrutível. O processo vai moldar isso em você. Uma fé indestrutível.
você vai chamar a existência o que não existe. E Deus vai fazer.